Neste ano de 1832, no dia 15 de agosto, estando a passear na minha varanda, veio-me a ideia que talvez se possam fixar as imagens da câmara escura por meio de um corpo que mude de cor pela ação da luz. Essa ideia é minha, porque o menor indício nunca tocou antes o meu espírito. O Hércules. Hércules Florence. Hércules Florence. Hércules Florence. Hércules Florence. O Hércules Florence. É Hércules. Para nós brasileiros, Hércules Florence, né? Na verdade, Hercule Florence chegou ao Brasil com 20 anos de idade. Nasceu em 1804, em Nice, na França. Chegou em 1824. Mas não chegou aqui para ficar. Ele chegou aqui porque ele estava dando uma volta ao mundo, estava começando a conhecer o mundo, saindo do rincão dele francês. Veio como grumete de uma embarcação. Ele é filho de um militante da Revolução Francesa. Ele deriva dos ideais do iluminismo do século XVIII, que são os ideais libertários. E é claro que ele vai se chocar com formas que são contrárias aos princípios que a Revolução Francesa estabeleceu a partir desse iluminismo, que são os da igualdade, liberdade e fraternidade. Diários dele faz uma anotação, ele desce do navio, ele entra, eu não sei, não me lembro bem se é, mas provavelmente o Largo do Paço, no Rio de Janeiro, e ele vê uma multidão de negros nas ruas, e ele vê negros sendo maltratados. E ele se assusta com aquilo. Esse navegante que o trouxe arrumou um trabalho para ele. E foi quando ele trabalhava nessa tipografia que chegaram a ele perguntando se ele não gostaria de viajar na expedição Langsdorff, porque o Langsdorff, que era o cônsul da Rússia no Brasil, no Rio de Janeiro, estava chamando desenhistas para a expedição. Então, os desenhistas de expedição, que naquela época a iconografia era desenhada, né, que acompanhava as expedições científicas. Na cabeça do Hércules isso daí era uma coisa fantástica, quer dizer, juntar aquela ideia idílica do desconhecido, né, dessa selva tropical desconhecida do mundo, e ao mesmo tempo unir essa ideia com a arte, que era, enfim, o desenho e a pintura dele. Então isso foi o começo do começo. Então ele, se fixando aqui em Campinas, depois da expedição, tendo casado aqui, tudo, formou família, ele começou então os projetos que ele tinha. E muito preocupado com a ideia que ele tinha de registrar os sons dos animais, né, que ele tinha ouvido na floresta, e ele tomou notas. Por uma razão ele acaba inventando uma outra coisa, que foi a poligrafia, que seria um sistema de impressão muito barato e muito prático, e que viria a suprir as necessidades de um lugar que não havia impressão. Nós estamos falando da província de São Paulo, em 1832, e havia uma oficina impressora na capital de São Paulo. Ele descobre esse processo que seria o embrião, vamos dizer, do mimeógrafo. Nessa ânsia de querer descobrir métodos de impressão, ele acaba chegando à fotografia, que seria escrita pela luz. Como que ele chega? Através do quinzinho da botica. Voltei com o Sr. Joaquim Corrêa de Melo, boticário de meu sogro, homem instruído, que me diz existir o nitrato de prata. O Sr. Melo me ajuda a formar a palavra fotografia. E foi o Joaquim Corrêa de Melo que falou para o Hércules das propriedades do nitrato de prata como uma substância sensível à luz. Ele foi o autor da palavra, ele cunhou a palavra fotografia junto com Joaquim Corrêa de Melo, que era aqui em Campinas, ele era um grande botânico e era conhecido aqui como o Quinzinho da Botica. Ele sempre pensou a produção de desenho e de aquarelas que ele fez em termos de utilidade, em termos práticos. Ele tem uma série de estudos de nuvens
que mostram exatamente essa dimensão do personagem. Ele não está buscando criar obras com belas nuvens. Ele está buscando fazer um repertório de nuvens que possa mais tarde ser publicado e utilizado pelos pintores. A produção dele tem esse caráter, não é? Esse caráter de uma busca sempre por alguma coisa que seja documental, que seja utilitária, que possa trazer algum benefício. Mas como será útil para os retratos? Isso mesmo, a imagem de uma pessoa refletida na câmara escura será apreendida e fixada no papel por uma simples ação química. Quanta semelhança! Nada de trabalho da mão, nada de fadigas intelectuais. Neste ponto, a inteligência vai descansar e pairar sobre novos tesouros, sobre novas fontes de felicidade. A descoberta da fotografia assim nomeada, na verdade, é um ato sincrônico de várias pessoas. Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas? É o perfil do Hércules Florence. É um perfil que tem uma forte formação em belas artes e também, ao mesmo tempo, como as pessoas ilustradas daquela época, dos homens ilustrados, uma forte também formação em ciências. O perfil também desses chamados descobridores da fotografia é também a procura por uma reprodutibilidade da imagem. É uma espécie de querer saber de todas as coisas que acontecem para poder ter o controle sobre aquilo. E era impossível ele não conseguir registrar aquilo que ele tinha visto e ouvido, além do próprio desenho, mas também de alguma forma que tivesse uma ideia mecânica. Algo que pudesse ser pensado em termos de série. E a ideia da série é a ideia da Revolução Industrial. Nós não temos documentação da vida brasileira no século XIX feita por brasileiros. São sempre os viajantes estrangeiros, os pintores estrangeiros, os artistas alemães, franceses, ingleses que vêm para o Brasil e que deixam essa documentação. Os artistas brasileiros na época não se interessavam por fazer coisas desse tipo. E o Hércules Florence não. Só que ele acrescenta um elemento a esse aspecto da documentação, que é o da inquietação do progresso. Essa ideia também tão iluminista, não é? De fazer as coisas avançarem, de descobrir coisas úteis, de ser útil para a humanidade, de ser útil para os seus contemporâneos e, de alguma maneira, trazer uma dimensão mais aguda para esse meio provinciano no qual ele vivia. E, certamente ele se adaptou bem a esse meio e ele soube fazer uma relação dialógica com esse meio. Ele vive aqui, ele persegue as suas experiências, ele busca coisas novas e, ao mesmo tempo, ele se integra nessa sociedade, inclusive pelos casamentos. Sabe-se perfeitamente que a imagem refletida na câmara escura, por meio do espelho ou diretamente através da lente, será muito brilhante. Ela se fixará por meio do nitrato de prata, mas os tons claros ficarão escuros. Então, em 76, eu estive nos Estados Unidos e tive uma aproximação através desse professor falecido já, Charlie Arnold, um grande amigo, com o reitor da Universidade de Rochester. Eles se interessaram em repetir os experimentos do Hércules que estavam nos manuscritos, inclusive a utilização de urina como um agente fixador. Ele, um dia, como estava com o problema da fixação da imagem, ele conversando com Joaquim Correia de Mello, que o ajudou muito nessa parte, eles chegaram à conclusão, então, de que seria necessário o amoníaco. Mas o Joaquim falou, no momento eu estou em falta do amoníaco, mas na urina você tem amoníaco, faz xixi em cima e ele fez. Então, solucionou o problema da fixação da imagem, isso é verdade. Eles repetiram todos esses experimentos que nunca haviam sido feitos, e eles funcionaram. Eu quase tive um ataque cardíaco de alegria, porque essa era para mim uma grande dúvida e era importante, era fundamental que eu tivesse um crivo internacional dessa possibilidade e dessa verdade científica, né? No mês seguinte, depois de uma entrevista longa
de 2 meses que eu fiz com o editor da revista Popular Photography, sai uma entrevista com 7 páginas, que foi assim uma repercussão mundial impressionante. Fica comprovado, né, pelo lado norte-americano, que são experiências precursoras nas Américas. Ok, tudo bem. Uma reação francesa foi sempre negativa, né? Era impossível que alguma coisa desse porte, dessa importância, fosse acontecer num meio, digamos, com pouca civilização, né? Num meio exótico de negros e índios, né? Como é que algo na periferia do capitalismo vai poder ser considerado como produção de cultura ou de ciência? Jamais. Eu inventei a fotografia, fixei as imagens da câmara escura. Inventei a poligrafia, a impressão simultânea das cores. Comecei a fazer uma coleção de estudos do céu com uma grande quantidade de observações novas. E minhas descobertas estão comigo, sepultadas no esquecimento. Meu talento, minhas vigílias, minhas mágoas, minhas privações são estéreis para os outros. Apenas uma das minhas descobertas poderia talvez mudar a minha sorte, ser útil à sociedade, se eu estivesse em Paris. Aqui, porém, não vejo ninguém a quem possa comunicar minhas ideias. Tenho aí um pouco de destino. Eu vejo uma coisa meio que destino, porque se o Hércules não estivesse no Brasil, ele não teria inventado a fotografia. Porque a invenção da fotografia não foi por acaso, foi uma sequência de vida que ele chegou ali, né? Ele não parou, ele continuou outras invenções. A questão é de ver que é uma obra absolutamente singular. Ela é única, ela é diferente da obra dos viajantes, que é documental, que é artística, ela é diferente da obra dos artistas, que é puramente artística, ela é diferente da obra dos técnicos, que é puramente técnica, e dos inventores, ela é diferente das obras que podiam sair da cultura local, então ela é sui generis. O grande interesse e o caráter único do Hercule Florence é esse, ele é único. Na verdade, o que a gente considera é que Campinas é o berço da fotografia. Ela não é a capital da fotografia, entendeu? O mercado fotográfico, apesar de ter muita gente boa aqui em Campinas e ter uma produção aqui em Campinas, o mercado fotográfico ele tá São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Campinas a gente tem um mercado ainda que não é tão grande, mas a gente tem essa história do Florence que é fantástica, essa história dessa descoberta isolada da fotografia aqui em Campinas, entendeu? Então a gente tem que levantar essa bandeira, a gente tem que trazer pra gente isso, a gente tem que, na verdade, conseguir um maior apoio institucional. O meu primeiro contato com a Florence foi na exposição, porque no curso que eu fiz não falou muito, passou assim reto, falou mais nos nomes europeus do que no próprio Derek Florence aqui de Campinas. Então, uma exposição que eu botei na curiosidade, de como assim um campineiro criou o processo fotográfico, e aí comecei a pesquisar. A história do Hércules eu conheci na faculdade. Quando a gente começa a fotografar e o professor na faculdade de fotojornalismo fala um pouquinho do processo fotográfico, ele dá essa pincelada. A gente tem uma sala no MIS, que se chama Hércules Florence. A gente tem uma entrega de uma medalha Hércules Florence na Câmara Municipal. E você tem uma praça, onde tem um fotógrafo aqui de Campinas que faz um evento, leva umas crianças lá, que eu acho que é interessante também, mas é pouca coisa. E o túmulo dele, entendeu? Então a gente não... Tipo assim, se não fosse um festival aqui em Campinas, o Hércules Florence estava totalmente esquecido, entendeu? Por sinal, é muito triste, né? A gente vê que é uma história que se repete, a gente tem a mesma história, uma história relativa, né? Com 14 bis do Santos Dumont, e parece que o que foi feito aqui, né? Que as pessoas os europeus falam, os bárbaros, né? Uma coisa assim, a gente acaba deixando de lado. O festival, ele tem essa função, na verdade, de informar as pessoas, de mostrar... na verdade, uma cena fotográfica que não existe aqui em Campinas,
entendeu? Porque a gente consegue trazer muita gente de fora, a gente consegue fazer vários workshops, várias exposições. Isso é importante para a gente mostrar para as pessoas da região que é uma coisa nossa, que tem os valores, né? E trazer isso para a gente. A gente está tentando fazer uma coisa que é tirar a exposição também do museu, sabe? Levar, na verdade, a fotografia para onde as pessoas estão. E uma coisa que eu acho interessante do Hercule Florenzi, é uma coisa que eu vejo muito em mim, até em muitos fotógrafos da periferia, é que ele começou a inventar as coisas porque ele morava no interior e não tinha acesso, não tinha como ele comprar, como ter acesso àquilo. Então ele começou a criar, porque quando eu não tenho um equipamento, um rebatedor ou um equipamento da fotografia, eu vou lá e crio ele, eu improviso. Isso é bem legal, acaba sendo um comparativo bacana, que o Hercule Florenzi também passou por isso e muitos fotógrafos hoje passam por isso. Aqui, falando propriamente da região, a gente tem bastante sorte. Nós temos a Tainã, existe sim as dificuldades, mas é muito legal a capacidade que as ONGs, as pessoas têm de garimpar talentos, né? A gente tem o próprio Thiago, que é aqui da região e hoje está fotografando profissionalmente. Desde pequeno sempre gostei de fotografia, pegava revista, livros, não me interessava muito em ler, só em ver a imagem e reparar, pegar uma foto e olhava ela durante tempo, até horas, ficava reparando aquela imagem e gostava daquilo. Em 2009, meu irmão comprou um celular que vinha com câmera. Aí foi aí que eu comecei a fotografar. Antes de eu me tornar fotógrafo, eu era auxiliar de padeiro. Eu sempre tive uma visão além, eu nunca gostei de ficar só em uma coisa, e a fotografia me ajudou muito nisso. A poder ser mais além do que aquilo que eu era. E a partir disso, eu fui conseguindo muitas coisas. Consegui a minha primeira exposição, que fez parte do Festival Hercule Florenzi. Foi muito importante a exposição para mim, foi uma coisa que me deu força para continuar a ser fotógrafo. O cara que está na periferia, né, ele tem um olhar diferenciado. É diferente de uma pessoa que vem de fora para fotografar uma favela. Não que seja um olhar melhor ou pior, mas é um olhar que carrega um passado. Uma coisa, particularmente na minha parte social, que fora fotógrafo, eu sou educador social voluntário, é ensinar para os adolescentes. Isso que eu aprendi. Não só a fotografia como um meio de trabalho, mas como um meio de ver a sua comunidade. Porque antes da fotografia, eles viam, nossa, meu bairro não tem nada. Meu bairro é sem graça. E depois que eles começaram a tirar foto, começaram a ver as belezas do bairro.